Douglas foi trasladado para cá. Pode ficar em pé, irmão, só para a gente ler esse primeiro versículo, em nome de Jesus. Atos capítulo 2, versículo 5. Glória a Deus, aleluia. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade. Abaixa um pouquinho para mim, amigo. Foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar a sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das nações da Líbia. Ai, Carla, tu achou que aquele dia tu estava... Peguei coisa pior aqui, ó. Nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus, versículo 11, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Amém? Senhor, em nome de Jesus, fale conosco, ó Pai, através da Tua palavra, e que possamos entender aquilo que o Espírito Santo quer dizer à igreja hoje, em nome de Jesus. Se assente, irmãos, em nome de Jesus. No versículo 37, meu irmão, aí no mesmo capítulo, no versículo 37 ao 38, o versículo 13 encerra assim: outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. E no versículo 37 ao 38, Pedro levanta-se e diz: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Versículo 14. Então Pedro se levantou junto com os 12 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E no versículo 37, no final do discurso de Pedro, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais tolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Glória a Deus. Irmãos, pastor Rodrigo Bula esteve aqui conosco falando no domingo sobre o Espírito Santo, e ele fala também sobre a descida do Espírito Santo e o dia de Pentecostes. Eu quero continuar na sequência do que aconteceu após quase que eu falei apóstolo Bula falou. Promovido agora, outro carro que nem na quadrangular tem. Mas o que o pastor Bula disse, e aqui ele foi muito usado, e algo que foi fundamental, algo que aconteceu, que foi marcante nesse momento, foi exatamente o que ele disse sobre a chave mestra, né?
sobre o falar em línguas estranhas, e ali foi algo marcante naquele momento, que foi exatamente esse texto que nós lemos, e muitas nacionalidades, muitos nomes aqui de nações, de cidades, de estados diferentes, porque ali estavam muitas pessoas, estavam muitos visitantes também naquele lugar, e os apóstolos começaram, aquelas pessoas começaram, os discípulos e os seguidores que estavam ali, começaram a falar em várias línguas, e eles estavam perplexos, né? Como diz, perplexos. Tá errado essa palavra, né? Mas o pessoal brinca e fala perplexo, né? Tem aquele meme. E aí, eles estão falando na minha língua, eu estou entendendo o que eles estão falando, e o que eles estão falando são exatamente sobre as maravilhas de Deus. E para te contextualizar do que estava acontecendo ali, e me permite, pastor João, não sei se ele traria essa explicação, mas nós estávamos realmente falando sobre isso há alguns dias atrás, irmãos, Pentecostes, e muitas pessoas às vezes não entendem exatamente o que é o Pentecostes, mas exatamente aquele local estava cheio e com muitos povos e de várias nacionalidades, porque realmente era o dia de Pentecostes, a festa judaica, onde se comemorava, na verdade, a descida das placas da lei por Moisés, porque foi exatamente 50 dias após a primeira Páscoa, lá na morte dos primogênitos, quando matam o cordeiro, nós falamos muito sobre isso na série de mensagens Tetelestai, e colocam o sangue sobre os ombrais. 50 dias depois, eles estão lá no deserto, e quando Moisés desce com as placas dos 10 mandamentos, aquele dia se institui o dia de Pentecostes, e ali eles sempre comemoravam o dia de Pentecostes. E, coincidentemente, eu tinha essa dúvida, aconteceu a descida do Espírito Santo 50 dias após a ressurreição de Cristo, a nossa Páscoa. Então, o Pentecostes é nada mais, nada menos, como os 50 dias após a Páscoa. E coincidiu com a Páscoa dos judeus e agora com a nossa Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo. E existiam muitas pessoas naquele lugar, muitas nacionalidades, porque vieram para a festa de Pentecostes, que também era uma festa que se comemorava a colheita daquele povo. Então, assim, o povo judeu gostava muito de festa, eles eram muito festeiros. Eu acho que eles tinham um pouco de Brasil neles. Ou nós temos um pouco dos judeus, né? Porque é tanta festa em tanto lugar do Brasil, mas eles têm muitas festas, são muitas comemorações e estavam muitas pessoas lá. E o Espírito Santo ele desce exatamente no dia de Pentecostes. E aí eu perguntava ao pastor, será que foi coincidência descer no dia de Pentecostes para que muitas pessoas ouvissem e vissem o que estava acontecendo, ou era para que realmente se cumprisse os 50 dias? E ele diz as duas coisas. Porque Deus ele trabalha a questão das datas dos números, o calendário, ele trabalha muito certinho na Bíblia, com as promessas, com as profecias. E exatamente o que estava acontecendo naquele dia é essa festa, o Pentecostes. E após a descida do Espírito Santo, acontece algo que é exatamente o que eu quero falar aqui hoje. O anúncio do Evangelho, mas com o poder do Espírito Santo. Porque eles estavam com Jesus e o poder estava com eles, porque Jesus estava ali. Certo tempo, alguns discípulos chegaram para Jesus e falaram, Jesus, por que nós não jejuamos igual os discípulos de João Batista? E Jesus ele diz, olha, para que vocês vão jejuar se eu estou aqui com vocês? Mas chegará um tempo que jejuareis, porque eu já não estarei com vocês. O poder estava com eles, do lado deles, o próprio Jesus. Então, Jesus ele já não estava mais com eles durante 10 dias, porque Jesus ele morre, ele ressuscita, e ele continua com os discípulos em alguns
momentos e alguns dias, mas durante 40 dias, ressurreto, aparecendo aos discípulos e ainda ensinando. Quando se completou 40 dias, ele sobe e os discípulos oram durante 10 dias. E no final do 10º dia, o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, completando 50. E se eu quiser dar um tema para essa mensagem, seria o poder de Deus para anunciar. O poder para anunciar. Porque nós temos uma missão muito grande, dada por Jesus Cristo, que é ir de pregar o evangelho a toda criatura. E que nós, muitas das vezes, temos uma dificuldade e um medo muito grande de ir, de falar e de anunciar o evangelho. De chegar para alguém e falar sobre Jesus. De chegar para alguém e começar a falar de Jesus para ela. Algumas pessoas têm essa facilidade, assim, por si só. A sua natureza é uma facilidade da pessoa. Eu confesso para você que eu não tenho essa facilidade de chegar para uma pessoa e pregar para ela por mim mesmo, pela minha própria retórica, pelo meu próprio dom. Eu não consigo, eu não tenho essa facilidade. Mas muitos têm essa facilidade de chegar e falar, principalmente aqueles que têm o dom de evangelista, né? Eles têm uma facilidade muito grande de anunciar o evangelho, assim, pelo seu próprio dom e talento. Mas nem todos são assim, eu não sei se a maioria aqui também é como eu, mas há algo muito poderoso enviado para nós, chamado Espírito Santo, que mostra desde a sua descida, momentos após a sua descida, qual era o seu propósito? Anunciar o evangelho com poder. E nós lemos aqui o que acontece após a descida do Espírito Santo. Eu imagino que depois que acabou todo aquele movimento, e aquelas pessoas, e Pedro começou a ouvir aquelas pessoas, Pedro ele vai, olha só, vou fazer agora o meu primeiro discurso com poder. O meu primeiro discurso como autoridade. O meu primeiro discurso com aquele que Jesus enviou e que agora está sobre mim. E Pedro, ele com uma ousadia tamanha, e Pedro, ele com a coragem gigantesca, que não era dele, mas era do Espírito Santo. Ele começa a anunciar e fala assim, olha, parem de falar, eles não estão bêbados. Está cumprindo aqui o que o profeta Joel profetizou. E aí Pedro, ele faz o primeiro discurso dele com o poder do Espírito Santo. E a Bíblia fala que 3.000 pessoas aceitaram a Cristo, e ali mesmo, em algum lugar, mas a Bíblia fala que eles foram batizados. Como, eu não sei. Se tinha um piscinão de ramos lá, eu não sei. Se tinha uma praia gigantesca, eu também não sei, mas a Bíblia fala que eles foram batizados. Os 3.000 batizados após o poder do Espírito Santo. E algo muito interessante de falar, né, pastor? Porque no primeiro dia de Pentecostes, quando as placas da lei descem com os 10 mandamentos, a Bíblia nos relata que aproximadamente 3.000 pessoas morrem por desobedecer. Naquele exato dia de Pentecostes. E no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, 3.000 pessoas ganham vida. Porque agora o Espírito Santo vem para dar vida. Porque agora o Espírito Santo vem para dar vida à humanidade. Porque não há mais morte, mas há vida, e vida com abundância. Aqueles que acham que nós levamos uma mensagem de morte, uma mensagem de tristeza, uma mensagem depressiva, não. A mensagem de Jesus, anunciada pelo poder do Espírito Santo, é uma mensagem de vida para todos os povos, para todos aqueles que creem. E aqueles que creem e quiserem ser batizados, serão salvos. Essa é a promessa de Jesus. E aí o resultado é filho de Deus, filha de Deus. E o próximo resultado, herança no céu, junto com o Senhor. Mas enquanto nós não estamos no céu, enquanto nós não estamos lá na glória do Senhor,
Eu quero dar o exemplo aqui da minha avó, uma mulher muito ousada e que por um tempo se esfriou demais. E na semana passada eu cheguei de manhã e ela estava, todo dia de manhã, ela toma um solzinho dela, lendo a Bíblia e orando na varanda. E eu cheguei, eu sentei na frente dela e ela ora bastante e ela busca bastante a Deus, que eu me admiro com como ela busca tanto a Deus. Eu desço a escada, ela está orando, eu subo, ela está orando, e ela simplesmente olha para mim e fala assim: eu estou envergonhado, Wallace, porque o Espírito Santo me cobrou que eu não estou fazendo o que eu fazia antes. E eu fiquei assim, quieto, fingindo assim, não, tudo bem, estou ouvindo. Mas por dentro o Espírito Santo me surrando, me batendo, me ferindo com aquela palavra, mas cuidando de mim e dizendo: olha, o que você precisa fazer é muito além do que você está fazendo. E a minha avó simplesmente disse assim: olha, a partir de hoje, eu até comentei isso com a Carol, isso tem uma semana, você não se espante se você descer aqui e eu estiver aqui dentro rindo, chorando e falando sozinha. Eu estou buscando o Espírito Santo e eu vou novamente ter uma amizade com Ele. E eu achava que ela já tinha, ela achava que não estava tendo. Meus irmãos, não há idade, não há momento, não há estação para aqueles que querem ouvir, estejam sensíveis à voz do Espírito. Porque o Espírito o tempo todo ele quer se aproximar de você e quer ser mais amigo do que ele era antes. Existe uma infinidade de poder do Espírito para nós ainda. Existe uma infinidade ainda de informações do céu para que o Espírito Santo nos coloque dentro de nós, para simplesmente anunciar e mostrar às pessoas aquilo que elas precisam ver, o poder de Deus. O que aconteceu naquele dia, aquelas 3.000 pessoas, foi porque elas viram o poder de Deus. O poder de Deus, por meio do Espírito Santo, vem para testificar o Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus, o nosso Salvador. Meus irmãos, Pentecostes é um tempo de, sim, comemorarmos aquilo que aconteceu, que foi um marco na história da igreja. Mas nós não podemos ficar somente dependentes de uma época para buscarmos ao Espírito Santo. Nós precisamos ir para um outro nível. Como é que você comenta aquele... subir o nível é... Você tem uma outra fase específica, jogar para cima, uma coisa assim. Você está falando com a liderança, sobre oração, elevar o nível para cima. Nós precisamos elevar o nível. Quando nós achamos que oramos 15, meia hora, estamos orando muito bem. Nós precisamos estar orando 2, 4 horas por dia, jejuando, e o Espírito Santo tem me cobrado muito isso, porque eu sou jovem, eu tenho vitalidade. Eu posso ir de um lado para o outro, aonde eu quiser, e não uso a minha vitalidade para o dom do Espírito Santo, que é o poder enviado por Jesus. Enquanto pessoas como a minha avó, com 86 anos, está simplesmente falando para mim se atentar e ficar tranquilo se ver ela falando com o Espírito Santo dentro da cozinha e da sala. Quem sou eu? O que eu estou fazendo? O que nós estamos fazendo com o dom enviado no dia de Pentecostes, que foi o dom enviado para curar pessoas, para mostrar ao mundo e às nações o poder do Espírito Santo e quem é Deus. A Bíblia fala que aquelas línguas que eles falavam, eles ouviam as glórias e as belezas e as maravilhas de Deus. É o evangelho das boas novas do Senhor. João capítulo 20, versículo 21 e 22, meus irmãos, e eu estou falando aqui sobre envio, sobre o poder para anunciar. Eu vos envio, e Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Isso aqui aconteceu após aquela famosa cena de Jesus chegando diante dos discípulos e Tomé tocando em Jesus.
E depois que todos percebem que Jesus estava ali realmente, em carne, ressurreto, em corpo de glória, ele simplesmente lança a missão. Ele não dá tempo para eles entenderem o que aconteceu. Ele não dá tempo para eles entenderem o que Jesus fez no meio tempo de sexta para sábado. Ele não dá tempo para Jesus falar o que aconteceu quando ele foi no inferno ou não foi, se ele foi no céu, se ele viu Deus de novo, quantas vezes ele viu, se ele voltou no jardim do Éden, se ele viu os anjos. Não, o que aconteceu, Senhor, naquele túmulo? O que estava acontecendo lá? Um culto de anjos? Não, ele não deu tempo para os apóstolos entenderem o que aconteceu naqueles 3 dias. Ele simplesmente dá a missão principal da igreja para eles. Olha, a paz esteja convosco. Vocês agora têm uma missão. Recebam o Espírito Santo e vão. Não tem nada, não tem outra missão, a não ser aquela prioritária de Jesus. É a primeira coisa que ele faz. É um dos primeiros diálogos. É dizer simplesmente, olha, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Meus irmãos, isso tem uma profundidade gigantesca. Jesus Cristo comparar o meu envio e o seu com o envio dele à terra. Isso tem um significado poderoso demais quando Jesus ele compara o envio dele à terra com a missão que ele tinha com o nosso envio às nações. E quando nós achamos que o pastor não está mandando mensagem para a gente, ou o líder tal não está me procurando, ou as pessoas não estão mais ligando para mim, eu estou jogado de lado na igreja, Jesus Cristo está totalmente preocupado em quando você vai fazer isso que você quer que as pessoas façam por você. Porque Jesus, ele te escolheu, ele te trouxe aqui para que você vá. Não para que você seja somente cuidado, tratado, vem aqui. Não! Tem uma obra gigantesca para a tua vida, esperando simplesmente o teu despertar. O envio, o toque do Espírito Santo sobre a tua vida. E isso independe de cargo, independe de carteirinha, independe de nomeação de pastor, de líder, ministro, independe de qualquer coisa dessa. A única coisa que precisa na tua vida é o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo barra qualquer credencial. O poder do Espírito Santo barra qualquer ordem que o homem possa ter. O poder do Espírito Santo barra qualquer nomeação, qualquer título. Porque ele é o crachá. Ele é o crachá que está sobre o teu peito, sobre você, para o mundo, dizendo aqui está alguém enviado pelo próprio Deus. Meus irmãos, o crachá tem uma simbologia bem interessante, né? Porque às vezes nós não podemos entrar em determinados lugares, mas quando nós colocamos o crachá, a pessoa às vezes nem olha, mas se tiver com crachá, pode entrar. Você vai entrar num grande evento, você está com aquela credencial, aquele crachá bonito, pode entrar. Copa do Mundo, eu acho a Copa do Mundo, a credencial da Copa do Mundo muito maneira, aquele crachá bonito, grandão. Eu que sou jornalista, sempre quis ter aquele crachá escrito press, né? Imprensa, né? Coisa linda. Aí tu pode entrar em qualquer lugar, falar com quem você quiser. Mas nós temos uma credencial gigantesca sobre a nossa vida, que é o Espírito Santo. E a ordenança de Jesus dizendo assim, olha, ele já chega dando aquela saudação quadrangular, Pai seja convosco. E ele vai e fala assim, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Recebam o Espírito Santo e vão. Os irmãos, não tem nada, esquece. Como diz aquela figurinha do pastor João, esquece, filho. Vai.
Irmão, tem muita casa nesse bairro precisando de alguém com crachá que você tem para que entre e declare vida. Tem muita família que está esperando você com o crachá que você tem entrar e tocar sobre elas. Tem muito casamento esperando a tua proclamação de restauração. Tem muitas pessoas enfermas esperando o toque das suas mãos. O poder do Espírito Santo é para isso, não para outra coisa a não ser testificar o Filho e enviar a mensagem para aqueles que precisam dela. Atos capítulo 3, versículo 3, traz para a gente, e eu quero deixar para vocês aqui esse acontecimento. Quando ele viu Pedro e João, aqui sobre o coxo de nascença, na porta do templo, né? Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Meus irmãos, uma característica que tem de quem tem o Espírito Santo é ousadia. Uma característica de quem tem o Espírito Santo é entendimento de quem ele é. Pedro, ele simplesmente olha para aquele coxo e fala assim: meu irmão, olha para mim porque eu vou te falar agora. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, disse: olha, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levante-se e ande. Isso aqui, meus irmãos, é muito falado. Nós conhecemos essa passagem, assim, talvez quando a gente era da sala Kids, né? Na minha época não tinha sala Kids, era a sala dos Cordeirinhos de Jesus. Agora está mais bonitinho, né? Sala Kids. Espaço Kids. Antes era Cordeirinhos de Jesus. Ah, não, o teu era Clube dos Ursinhos? Ah, pastor, então era pior. Do pastor Bula? Ursinhos de Jesus. Eu preferia os Cordeirinhos de Jesus. Irmãos, o que ursinhos, né? Lembra os ursinhos carinhosos, né? O que aconteceu aqui é muito lembrado e está muito fresco na nossa memória, na memória de qualquer crente. O levante, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levante e ande. Aqui mostra uma característica de quem tem o poder do Espírito Santo. Quem tem o poder do Espírito Santo, ele identifica a necessidade do outro. Jesus e João chegam, e aquele homem já estava lá, e não só quem tem o poder e a autoridade identifica a necessidade daquele que precisa ser alcançado, como aquele que precisa ser alcançado identifica que tem o poder do Espírito Santo. E aquele homem olha atentamente com esperança para Pedro e João, porque ele esperava realmente que algo aconteceria. As pessoas estão atentamente aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Porque nós estamos simplesmente esperando a nossa bênção, esperando a nossa vitória, aleluia, esperando a nossa chave da vitória, esperando a nossa conquista, esperando a realização dos nossos sonhos poderosos, os nossos incríveis projetos, os nossos belos planos. Não, eu confio na vitória. Meus irmãos, isso é resultado de uma vida de um cristão que tem o poder do Espírito Santo e está cumprido o índice. O que vai acontecer, talvez, quem sabe, tu saia no lucro e teu projeto aconteça. Mas a nossa missão deve ser sempre pensando, a minha missão é curar o máximo de pessoas possível. A minha missão é salvar o máximo de pessoas possível. Eu preciso chegar no céu com as minhas mãos cheias de almas. Senhor, eu cheguei no céu com o meu carro novo.
Senhor, glória a Deus pelo meu carro, pelo meu Fusion 2022. Glória a Deus pelo meu T-Cross. Glória a Deus, Senhor, pela minha casa de 3 andares, e uma piscina e um gramado. Senhor, está aqui aquilo que o Senhor me deu. Não, nós precisamos chegar no céu diante de Cristo Jesus. Senhor, olha o que eu fiz com o poder que Tu me destes. Olha o que eu fiz com o poder, aquilo que o Senhor enviou 10 dias depois da Tua subida. Olha aqui, Jesus, obrigado por essa oportunidade. Está aqui, Jesus, as almas. Está aqui as pessoas curadas. Estão aqui as famílias restauradas. Olha, o propósito da igreja está muito além daquilo que nós estamos achando que estamos dentro do propósito. Está muito além. Precisamos elevar o nível, meus irmãos. Precisamos elevar o nível do nosso pensamento de igreja. E essa mensagem está tocando aqui o meu coração, porque eu sou o primeiro a que preciso entender essa mensagem e me posicionar. O que Deus tocou na minha vida quando eu ouvi aquela mulher chamada Mirtes Ferreira Damasceno Ramos, minha avó, vulgo minha avó, falando que precisa buscar mais a Deus porque está longe, eu falei, eu preciso consertar a minha casa agora. Eu estou alguns dias bem reflexivo. Carol está perguntando, já tem uns 5 dias que está acontecendo. Fica tranquila. Quase cantei aquela música para ela. Fica tranquila, não se desespere. O que Deus, o restante eu não sei. Essas músicas de melodia eu não curava, não. Mas, irmãos, a música de melodia é muita música de vitória, de bênção. Louvado seja você, né? Eu tenho que parar de ouvir melodia. Cansei de melodia. Se você ouve melodia, irmão, me desculpe, mas melodia tá de vez em quando, né? Deus vai te levantar. Irmãos, o propósito da igreja está muito além de mim e de você. Amém. É sobre as pessoas. É sobre quem está lá fora. É sobre quem precisa ser alcançado. Está muito além daquilo que eu preciso, do meu próprio eu, do meu próprio ego. Está muito além de músicas que dizem ser louvores, falando sobre a nossa vitória, falando sobre aquilo que precisamos e necessitamos. O Evangelho de Deus, o poder de Deus não pode ser usado em vão. O movimento, o mover do Espírito Santo na igreja, em qualquer culto, em qualquer momento, deve ser simplesmente pelo fato de que após aquilo aconteça um anúncio com poder. Sempre que o Espírito Santo descia sobre as pessoas, existia um anúncio com poder logo após. Sempre que o Espírito Santo descia sobre homens e mulheres, principalmente sobre os discípulos e apóstolos em Atos, acontecia um anúncio logo após. Acontecia algo logo após, porque o poder é somente para testificar o Filho de Deus. O poder é para anunciar o Evangelho por meio das maravilhas do Senhor. Aquilo que está no céu, meus irmãos, pode ser revelado a você por meio do poder do Espírito Santo. E sabe o que acontece depois? Que Pedro e João levantam aquele coxo, e a Bíblia fala que aquele homem ele é curado instantaneamente. E a Bíblia fala que eles pegam ele e levantam ele. Porque nós, às vezes, achamos que simplesmente uma palavra lançada pode resolver, mas às vezes pessoas estão precisando que você pegue as mãos dela e ajude a levantar. Muitas pessoas que precisam que você ainda estenda as mãos e levante. Eu disse aqui no início, no início da mensagem, que talvez você esteja chateado porque alguém não está levantando a mão para você, não está te buscando, mas eu estou dizendo isso não te menosprezando, mas dizendo que você é alguém chamado para algum propósito muito poderoso, muito maior. Você, talvez se já não tem mais ninguém te procurando, é porque o teu nível já avançou, já subiu. Você já é nível, né? Esse dia, hoje um amigo meu estava cheio de inveja de mim, porque lá no Mercado Livre eu já sou nível 6. E quem compra no Mercado Livre aí sabe que tem uns níveis lá, né? O Júnior riu porque ele sabe. E aí eu falei, eu não sou nível 6. Ele, que? Tu é nível 6? Eu sou nível 4 ainda. Eu falei, eu sou nível 6, pô. E meus irmãos, quando o nosso nível sobe na nossa vida espiritual, às vezes nós não percebemos porque não estamos atentos ao que está acontecendo à volta. Mas existe algo do Espírito Santo sobre a tua vida para que você
entenda qual é o teu momento. Qual é o teu momento hoje? O que Deus quer fazer com você hoje? É necessário que você faça essa reflexão para que o poder de Deus seja útil na sua vida. Para que não somente você peça o poder para sentir um arrepio, ou falar algumas línguas, ou sentir algo diferente no culto, mas para que o poder de Deus seja útil na sua vida. Porque ele tem que ter utilidade. O poder de Deus ele tem que ter utilidade na minha e na sua vida. Então, o que eu quero dizer para você é que talvez Deus está te levando já para um outro nível, para um nível acima do que você estava, e você precisa estar atento ao que Deus está fazendo com você. Após a cura daquele coxo, a Bíblia fala que Pedro ali entra no templo, meu irmão e minha irmã. Ele entra no templo com João, e com certeza tinha algumas pessoas ali em volta, e ali ele anuncia o evangelho de forma poderosa. Pedro, de forma ousada, cheio do Espírito Santo, se você continuar a leitura do texto, você vai ver o longo discurso de Pedro. Você vai ver longas frases de Pedro para aquele povo. Porque após a manifestação do Espírito Santo veio um anúncio. Porque após o poder do Espírito Santo com sinais e maravilhas, vem um anúncio. Porque o poder do Espírito Santo deve estar sobre as suas mãos, meu irmão. Ele deve estar sobre as tuas mãos, pegando fogo sobre as suas mãos, para que você mostre para as pessoas o poder de Jesus. E que a partir daquilo que acontecer, através das suas mãos, o anúncio do Evangelho vai ser muito mais prático e mais fácil. Pedro, ele entra naquele templo, ele lança um discurso daqueles, meus irmãos. Ele lança um discurso ousado. Pedro, eu acho que ele deve ter, em algum momento, ter encontrado com Elias, porque também é um cara, meu Deus, era ousado pra caramba. E Pedro, ele ficou bem ousado depois que... E Pedro, ele simplesmente, ele troca a ferramenta que ele tinha. Sem o Espírito Santo, ele pega uma espada e lança sobre o soldado e corta a sua orelha, meu irmão. Mas com o Espírito Santo, a sua espada é o poder do Espírito Santo. E ele começa a usar a ousadia e um poder que ele não tinha, que ele achava que tinha força. Ele achava que tinha uma ousadia e uma intrepidez muito forte. Mas quando ele recebe o Espírito Santo, ele percebe que ele não é nada. E o poder do Espírito Santo, a espada que é lançada sobre a sua vida, é algo poderoso demais. E aonde ele tinha oportunidade, ele pegava aquela espada e... A Carol lembrou do... Meus irmãos, esses dias é outra coisa, meu irmão. Tem uma rádio chamada Rádio 107. Eu estou falando mal de várias rádios aqui hoje, né? E eu não vou falar o restante da frequência para que você não ouça essa rádio nunca. E, meus irmãos, tem um programa naquela rádio que de vez em quando passa o facão e... o efeito sonoro de facão do pastor. E aí a Carol lembrou. Isso é importante, eu estou citando isso daqui, meus irmãos, porque às vezes o poder de Deus ele é mal interpretado pelas pessoas e pessoas estão sendo enganadas por um pseudo-poder de Deus. Mas Deus está chamando pessoas com o verdadeiro poder de Deus. Não somente para a sua própria vanglória ou para o seu próprio ego se encher, mas para que o Senhor receba a recompensa do seu sacrifício. Pedro, ele é ousado com o poder do Espírito Santo. E é isso que você precisa também entender, porque você recebeu o Espírito Santo. Eu estive aqui domingo, eu recebi o Espírito Santo. Você estava aqui, recebeu o Espírito Santo. Ou em algum momento você recebeu o poder do Espírito Santo. E se você não é batizado ainda com o Espírito Santo, eu quero pedir que você vá para o seu quarto. Se você não tem quarto, vá para a tua cozinha. Se você não tem cozinha, vá para o teu banheiro. O pastor Bula falou aqui que a Sueli orava no banheiro. Por que eu não vou orar também? Né, Sueli? Aquele banheiro deve ser, meu irmão, a arma deve ser poderoso demais. Quem já viu aquele filme Quarto de Guerra? Quando eles entram naquele quarto daquela senhora e o homem sente até aquilo. Né, Sueli? Brincando, mas você precisa buscar o poder de Deus e o batismo com o Espírito Santo aonde você estiver.
Não é somente no momento do culto que pode acontecer o batismo com o Espírito Santo. Isso pode acontecer na sua casa, pode acontecer no meio da rua, pode acontecer dentro do ônibus e, meu irmão, se acontecer, tomara que aconteça na tua vida, lotado, 700 ou Madame Machado, lotado, 6 horas da tarde ou 7 horas da manhã, eu profetizo em nome de Jesus que o Espírito Santo te batiza nesse momento. Dentro da van escolar, aleluia. Na hora do seu almoço, no refeitório do seu trabalho, lotado, em nome de Jesus. Na fila do Bramil, lotado, 6 horas da tarde, não, meio-dia, domingo. Sábado, 5 horas da tarde, Bramil cheio. O batismo do Espírito Santo caindo sobre a sua vida. Meu irmão, onde quer que aconteça, as pessoas serão impactadas pela sua vida. Não pare de buscar o batismo com o Espírito Santo. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu nem era batizado nas águas, eu ouvia meu pastor falando sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu não entendia muita coisa, eu tinha apenas 14 anos, e hoje as coisas evoluíram muito, assim, em 10 anos, muita coisa evoluiu, né? A mente que eu tinha com 14 anos, alguma menina com 8 anos hoje tem, um menino tem. Né, as coisas, a internet, o celular, deu muita sabedoria, né? Muita sabedoria para os adolescentes, para os juniores. Mas eu não sabia muita coisa, eu era muito leigo, mas eu queria aquilo. E eu buscava sempre, com 14 anos de idade, no meu quarto, eu falava, eu quero o poder do Espírito Santo. E aconteceu na igreja, o batismo com o Espírito Santo, antes mesmo que eu fosse batizado nas águas. E eu lembro daquele dia, eu lembro desse momento, e esse momento deve ser totalmente marcante na tua vida também hoje. Lembre-se, se isso não aconteceu, precisa acontecer. Você que se batizou no último batismo ou no batismos recentes, você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Você que ainda não tem isso na sua vida, para que o poder de Deus seja usado através de você. Eu profetizo que você seja usado poderosamente nos próximos dias. Eu profetizo que você seja usado poderosamente no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, na sua família, que você venha tocar pessoas e elas venham ser curadas, seja de uma dor de cabeça, seja de um câncer, não importa, o poder de Deus não é seletivo com doença, ele é poder para tudo. E que no nome de Jesus nós possamos viver um tempo de poder de Deus abundante em nossas vidas, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Eu quero fazer uma oração de concordância junto contigo. Eu quero pedir que você coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus.